Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo pela oportunidade dessa iniciativa, cumprimentar os palestrantes e dizer o seguinte. Primeiro, quando nós tomamos uma aspirina para dor de cabeça, ela tem um efeito paralelo que é de anticoagulante. Se souber o médico utilizar bem isso, pode ser utilizado para pessoas que tiveram trombose e outras questões e não podem ter um índice de coagulação muito rápido do sangue. Os médicos chamam a isso de efeitos colaterais dos medicamentos. Os economistas chamam fatos similares de externalidades. Quando se tem uma política pública que tem um efeito paralelo positivo, eles dizem, olha, tem uma externalidade positiva. Ou seja, além daquele objetivo da política, tem um outro, um subproduto positivo. Quando se tem uma política pública que tem uma externalidade a mais, nós já devemos abraçá-la, porque nós estamos conseguindo dois resultados com um custo só. Eu não conheço de todas as políticas públicas nenhuma que se compare a dos biocombustíveis, que tem 5 externalidades. Primeiro, macroeconômica. Cada barril de biodiesel que eu produzo é um barril de diesel a menos que eu tenho que importar. Ajuda a balança comercial, é um efeito macroeconômico imediato. Assim foi com o etanol, que permitiu que substituíssemos a importação de petróleo por muitos barris de etanol produzidos aqui. O segundo impacto é saúde pública. Eu substituí o chumbo tetraetila com tantos problemas pelo álcool que não tem nenhum impacto negativo nessa área. Eu estou vendo aí, por exemplo, no caso do biodiesel, se for utilizado como combustível marítimo, a diminuição do risco de uma contaminação, o maior nível lá, a temperatura de fulgor. Terceira externalidade, ambiental, emite muitíssimo menos CO2, portanto está na esteira correta do protocolo de Kyoto. Quarto, bioeletricidade. Eu utilizo o bagaço para produzir energia e afasto o risco de um apagão, como ocorreu em 2001. Quinta externalidade, fico menos dependente dos países árabes, sempre com problemas políticos. E a sexta, mais importante de todas, eu crio empregos aqui no país. Então, quando eu vejo uma política como essa, que foi implantada 5 anos atrás, 6 anos atrás, alguns anos atrás, e que começou com uma medida correta, uma medida mandatória, que é a forma correta de se conseguir um resultado. O etanol, quando foi implantado, o Proálcool, tinha duas famílias de leis. Uma que eram leis de incentivo, outras que eram leis mandatórias. As leis de incentivos eram subsídios para que eu pudesse produzir o etanol, que tinha um custo de produção o dobro do custo de 1 litro de gasolina. Os impostos sobre o carro a álcool eram menores. Uma série de incentivos financiavam a destilaria, mas esses incentivos duraram 10 a 13 anos e acabaram. Mas a medida mandatória, a obrigatoriedade da mistura, que começou com 20, hoje está entre 18 a 25, permaneceu ininterruptamente por mais de 30 anos, não deixou de valer nem um dia. E foi essa medida que criou um mercado cativo para o etanol, que permitiu, esse mercado cativo, que eu estabelecesse uma curva de aprendizagem, uma learning curve, que permitiu que os produtores fossem incorporando tecnologia e hoje conseguissem produzir o etanol para competir com a gasolina sem subsídios. Sem subsídios. Então, vendo tudo isso hoje, eu fico imaginando como que pode um mini problema que já foi resolvido nesses países europeus, resolvido a sobejo, possa colocar em risco um programa desta envergadura. Como é que pode
o risco de ter um probleminha tecnológico aí, é uma coisa insignificante perante o que ele pode trazer de bem para o país. Então, quando escuto, por exemplo, falar do negócio do cobre, eu não entendo por que a ANP não determinou já, ainda mais que 80% dos equipamentos são das grandes produtoras, por que ela não deu um prazo? Em tantos meses, troque-se esse equipamento. Por que não fez isso? E hoje, as suas colocações, doutora Rosângela, são como se o responsável por tudo isso fosse um ente externo, não fosse a ANP. A responsável é a ANP. A questão do sebo, precisa de novas pesquisas? Então não autoriza o biodiesel de sebo, enquanto não tiver essas pesquisas. Como é que pode? Porque tem uma percentagem de biodiesel de sebo, ele coloca em risco o programa como um todo? Não tem sentido. Todas essas medidas podem e devem ser prioridade de governo. E nós estaremos ao seu lado, se for preciso reivindicar mais recursos para pesquisa, mais dotações para que a ANP cumpra esse papel de defender o Estado, defender o bom funcionamento dessas políticas públicas que fazem bem ao país. O biodiesel faz bem ao país. Ele não pode correr o risco de sofrer um arranhão por causa de um problema tecnológico. Muito obrigado.